Ele não vai mudar. Então Deus vai continuar trabalhando da mesma maneira que Ele trabalhava na Bíblia, que Ele explicava, que Ele dizia, que Ele fazia com os homens. Ele vai continuar da mesma maneira, Ele não vai mudar. Porque a Bíblia diz que Deus não muda. Deus é o mesmo. E quando nós servimos a Deus, nós servimos a Deus para servir a Ele, seja no momento bom, seja no momento ruim, seja no momento da aflição, seja no momento em que Deus talvez está nos dando bonança, talvez está a prova, aquela prova ferrenha, aquela prova difícil da nossa vida, mas o que Deus quer de nossa vida é continuar. O que Deus quer de nossa vida é que quando chegar aquele momento difícil, aquele momento em que nós pensamos talvez em desistir, Deus quer de nossa vida prosseguir, porque é neste momento em que Deus, o nome de Jesus é glorificado através de nossas vidas. É nesse momento em que o nome de Jesus ele é louvado por nossas vidas. É nesse momento em que eu creio que Satanás olha, Satanás talvez vê, agora ele vai negar, agora ele vai parar, agora ela vai dizer que não, agora ela vai parar a caminhada, ele vai parar, mas aí é quando talvez a gente arruma força, não sabemos de onde, mas é Deus que nos dá a força, não sei de onde ela vem, como ela vem, mas você talvez pense em desanimar, pense em parar, a prova é difícil, a luta é difícil, mas a gente sente uma mão nos carregando, a gente sente algo de Deus, algo que é sobrenatural, algo que o homem não pode explicar, algo que quem não está no mundo não conhece, algo que quem não conhece Jesus, quem não conhece o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que o mundo não pode conhecer o Espírito Santo de Deus, então se é o Espírito Santo que está em nossa vida, e é Ele que nos fortalece, é Ele que nos leva a um nível mais forte, é Ele que nos leva a caminhar, chegar mais perto de Jesus, então é Ele quem está nos levando, então é Ele em nossas vidas que nos faz chegar mais perto de Deus, que no momento difícil, que no momento em que a luta é travada, é Ele em nossas vidas que nos faz prosseguir. Lê aí comigo Gênesis 22, versículo 1. Gênesis 22, versículo 1. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes em que eu te mostrarei. Deus pede um grande sacrifício para Abraão. Deus pede algo praticamente impossível para Abraão realizar. Deus pede algo que Abraão deve ter ido caminhando aqueles 3 dias pensando: Deus, o Senhor vai fazer isso comigo. Deus, o Senhor me prometeu que o Senhor iria me dar um filho, que eu seria pai, e agora o Senhor me pede o meu filho, o filho a quem eu amo, porque a Bíblia vai dizer: o filho a quem tu amas, vai e oferece ele. Deus provando Abraão em pedir um grande sacrifício e trazendo para os nossos dias, trazendo para a vida nossa de hoje, quando Deus nos pede algo difícil, quando Deus nos pede grandes coisas para realizarmos e que talvez nós temos que largar, porque aqui Deus estava provando Abraão naquilo que ele mais amava, naquilo que era o seu filho, naquilo que o seu amor estava depositado no seu filho, e Deus pediu Isaque para ser oferecido, mas não sabia Abraão que Deus já estava preparando. Abraão tinha um sentimento, Abraão tinha uma confiança que Deus iria fazer algo, mas Abraão não sabia ainda o que iria acontecer. A fé de Abraão era: Deus vai fazer, Deus mesmo se eu sacrificar a ele. No livro de Hebreus, mesmo que, como está escrito em Hebreus 11, acho que Hebreus 11, que Abraão cria que mesmo se ele sacrificasse, que Deus iria trazer ele de volta à vida, que Deus iria levantar ele à vida. Essa era o que Abraão cria, essa é o que Abraão estava esperando, um grande sacrifício. Deus pediu para Abraão, e uma grande oportunidade em de glorificar o nome do Senhor ali estava. O que eu aprendo é que Deus nos prova em grandes circunstâncias, às vezes, para que o seu nome seja glorificado, e Deus às vezes nos pede aquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente não quer largar, aquilo que a gente não quer deixar, aquilo que a gente está pegado aquilo que a gente está dizendo: isso é meu, isso eu não largo, isso eu não vou deixar. Talvez um emprego, talvez o
que for em nossa vida aquilo que nós mais amamos. Talvez Deus possa nos pedir em troca de servir a Ele. Talvez Deus possa nos pedir e dizer: eu quero isto da sua vida, eu quero isto para você continuar me servindo, eu quero isto da sua vida para você demonstrar o seu amor, que você me ama acima de tudo e acima de todos. Deus pode fazer isso em nossas vidas. Deus pode nos provar em provas espirituais, em provas difíceis, em que nós temos que negar talvez aquilo que nós estamos apegados, aquilo que nós estamos querendo continuar o resto da nossa vida agarrado, apegado com aquilo, porque nós amamos aquilo, ou nós amamos aquele, nós amamos o que Deus está trabalhando, talvez nos separar, talvez nos levar para um outro lado. O que Deus tem para fazer, é Deus quem faz. Quando Deus decide trabalhar, quando Deus decide nos provar, quando Deus decide nos levar a um nível maior, Deus sempre vai preparar algo em nossa vida para nos provar, para nos capacitar. E a prova não é para a morte, a prova, ela não é para a destruição, mas a prova em nossa vida, principalmente quando nós estamos sendo provados por Deus, quando nós não estamos em pecado, quando nós estamos vivendo uma vida obediente, uma vida na palavra, vivendo de acordo com como Deus quer que nós vivamos, e de repente a prova começa, a luta começa, nós estamos sendo testados por Deus, nós estamos sendo trabalhados por Deus, levando a um nível espiritual, a uma prova maior. Para o quê? Para sermos aprovados para algo em que Deus está para nos preparar. Aqui Deus prova Abraão, e depois que passa a prova, depois que termina, e Abraão vai dizer: Deus proverá. Quando Isaac olha e diz: pai, mas eu estou vendo tudo, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para o sacrifício, meu pai? E Deus, vendo aquela situação, e Abraão, não sei de onde Abraão arrancou forças, não sei de onde Abraão arrancou ânimo para dizer: meu filho, Deus proverá o cordeiro, Deus vai prover o cordeiro. É na hora da prova, é na hora da dificuldade, é na hora quando a gente talvez não tem o que dizer, nós temos que arrancar força e dizer: eu sei que Deus vai prover na minha vida, eu sei que Deus vai trabalhar na minha luta, na minha dificuldade, no meu problema, eu sei que Deus vai prover, porque eu sei que Ele está comigo, como a irmã cantou aqui, eu sei que Ele está trabalhando, eu sei que Ele está do meu lado. Por quê? Porque se nós vivemos com Cristo, se nós vivemos a palavra e estamos com Ele, mas estamos sendo provados, tem um momento em que Deus vai levantar a mão e a prova vai terminar. Tem um momento em que Deus vai levantar o braço e a prova vai ser definitiva em nossa vida, aquela em que nós estamos sendo provados. Porque na prova em Abraão passou, acabou, ele voltou glorificando, ele voltou louvando a Deus. Quando chegou no pé do monte, ele disse: ficai aqui. Os servos que ele levou, ele disse: porque nós vamos subir ao monte, nós vamos adorar, eu e o menino, mas nós vamos voltar, eu e o menino novamente. Ele cria em que Deus iria fazer na vida, ele cria. Assim tem que ser em nossa vida, assim tem que ser quando nós passamos por provas, por lutas, por dificuldades em nossa vida. Nós temos que crer que o fim será vitória, que o fim vai ser melhor do que o começo, porque sempre quando a prova chega, sempre quando uma luta chega, ela tem que terminar, ela vai terminar um dia, e no final a vitória tem que ser decretada. Por quê? Porque quando nós vivemos, quando nós decretamos em nossa vida, caminhamos com Cristo e vivemos com Jesus, vai chegar um momento em que Ele vai olhar e vai dizer: meu filho é aprovado, meu filho passou na prova, meu filho passou no teste, ele passou me glorificando, como Jó, provado, mas em nenhum momento blasfemou, em nenhum momento desistiu da caminhada, mesmo a sua mulher dizendo: amaldiçoa este Deus, e morre Jó, amaldiçoa e morre Jó. Ele não parou a caminhada, ele não desistiu. Prova espiritual. Nossa vida, nós temos prova espiritual. Em nossa vida, nós temos batalha espiritual, nós temos luta, que às vezes elas são travadas em nossa mente, que às vezes elas são travadas em nossa vida, talvez em casa, talvez em família, talvez em trabalho,
trabalho, talvez de não deixar algo. Existem provas em nossas vidas que cada um que passa, que ele sabe como difícil é. Talvez se eu estivesse na sua prova e você estivesse na minha, a minha não seria nada para ti, mas talvez se eu estivesse na tua também não. Mas nós sabemos que quem passa é aquele que está vivendo, aquele que está passando. Ele sabe o que ele está sofrendo, ele sabe o que ele precisa, ele sabe o que ele está necessitando. Por isso a prova de cada um, Deus trabalha de uma maneira em que Deus trabalha em que um ser humano não entende, em que nós não entendemos o como Deus trabalha, em que nós não entendemos como começa, como ela termina, como ela vai parar. Mas de uma coisa eu sei, que quando Deus decidiu provar Abraão, Deus prometeu um filho a ele, e quando ele decidiu provar a ele, eles caminharam 3 dias, e no fim dos 3 dias, ele voltou glorificando a Deus, ele voltou louvando a Deus, ele voltou engrandecendo o nome do Senhor, ele voltou dizendo: ah, este meu Jesus vive, o meu Deus vive, ele está vivo no céu, e eu creio que ele faz por minha vida, porque o sentimento que Abraão teve quando ele voltou do monte glorificando a Deus, só ele Deus sabia, só ele Deus sabia. Quando ele voltou caminhando com o filho dele do lado, que ele pensava que deveria ter passado por a sua mente, porque ele foi sacrificar o seu filho, ele foi sacrificar, ele não sabia o fim da prova, ele não sabia o que era o fim que iria acontecer, mas ele voltou com o seu filho. Talvez ele abraçava, talvez ele dizia: meu filho, eu te amo, meu filho, eu te amo, eu te amo. Eu pensei que iria te perder, eu pensei que iria acontecer o pior, mas Deus proveu o cordeiro, Deus proveu o cordeiro. No fim da prova sempre tem alegria, no fim da prova Deus sempre traz gozo e alegria, porque é Ele quem traz alegria em nosso coração. Quando Deus nos pede grandes sacrifícios para nós continuarmos a caminhada e servindo a Ele. Agora eu quero falar em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Glória a Deus. Louvado é o Senhor. Quando Deus nos guia por caminhos difíceis, quando Deus nos guia por caminhos que nós não entendemos, caminhando a nossa trilhada. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Agora abra Deuteronômio 13, capítulo 13, versículo 3. Poucas páginas para frente. 13, versículo 3. Não ouviram as palavras daquele profeta, o sonhador? O Senhor vosso Deus nos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, e se andareis após o Senhor vosso Deus, e se a Ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvirei, e a Ele servirei, e a Ele vos achegarei. Deus provando o povo no deserto, Deus guiando o povo pelo deserto por um caminho difícil. Enquanto a história nos diz que o caminho poderia ser de poucos dias para chegar à terra prometida. O caminho poderia ser de poucos dias para chegar naquele lugar. Mas Deus, com sua sabedoria, Deus com sua graça, Deus com sua imensa inteligência, Deus leva o povo por um caminho. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Lembra pelo caminho pelo que o Senhor te guiou. Deus levando o povo por um caminho mais difícil. Deus levando um povo por um caminho aonde estava ali lhe preparando provas, aonde estava lhe preparando para saber o que estava no coração deles, porque o povo tinha saído do Egito, o povo tinha saído fora da escravidão de Faraó, o povo tinha saído, em outras palavras, como nossas vidas, saímos do mundo e estamos caminhando com Cristo, estamos dia a dia caminhando com Jesus. E agora Deus queria saber no coração do povo se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus levou eles para o deserto, Deus os guiou 40 anos, guiando por aquele deserto por caminhos difíceis, por provas difíceis,
para saber se eles guardariam ou não os seus mandamentos. E se Deus não mudou, e se Deus é o mesmo, Deus vai nos guiar talvez a algumas situações por caminhos difíceis, por horas difíceis, por caminhos talvez que nós não queremos trilhar, que nós não queremos passar, mas Deus vai nos levar para saber o que está em nosso coração, para saber o que tem em nossa vida, para saber como está a nossa vida, para saber se nós realmente o amamos, o dedicamos a sua vida a Ele. Deus vai nos levar por um caminho para experimentar a nossa vida, para trabalhar em nossa vida, porque nós cantamos numa igreja, nós levantamos a mão e dizemos que nós amamos a Deus, mas de pouco é fácil nós dizermos que nós amamos a Deus. Deus vai nos provar para saber se realmente nós o amamos verdadeiramente. Deus levou aquele povo para um deserto, para um caminho difícil, para provar o seu coração. E muitas das vezes, quando nós estamos passando por caminhos difíceis, por onde nós não queremos passar, é Deus trabalhando em nossa vida, é Deus provando o nosso caminhar, é Deus provando a nossa caminhada com Jesus. E é por isso que Ele sempre quer ver de nossa vida, em nossa caminhada, Ele quer ver glória ao seu nome. Ele quer ver que toda a nossa vida, em todo o nosso caminhar, caminhando com Cristo, como se estivéssemos caminhando em uma estrada, e no final da estrada está a porta da salvação. Ele quer ver se naquela estrada, entre os pedregulhos, entre os espinhos, entre os buracos, entre as dificuldades, talvez entre todas as provas que existe um caminho, Ele quer ver se quando nós continuarmos caminhando, se o nosso glória a Deus vai ser para Ele, se a nossa vida vai continuar sendo dada para Ele, se no meio das provas, se no meio das dificuldades, se a nossa vida vai continuar na sua presença. É o que agrada a Deus, é o que uma igreja tem que ter: força de servir a Deus no meio de uma prova, força de servir a Deus no meio de uma dificuldade, no meio quando Deus está nos guiando por um caminho difícil, e que às vezes a gente pensa: é tu, Satanás, eu te repreendo, Satanás. Mas não é. Muitas das vezes é Deus trabalhando em nossa vida, muitas das vezes é Deus trabalhando no nosso ser, é Deus trabalhando na nossa vida, para saber o que tem na nossa vida, para saber o que tem no nosso coração, para nos provar se nós realmente o amamos, se nós realmente dizemos que o amamos, e se os nossos atos vão comprovar que o amamos. Porque é na hora da prova, em que a dificuldade chega em nossa vida, que com a nossa boca nós vamos glorificar a Deus, mas os nossos atos também vai glorificar a Deus. Os nossos atos de viver a nossa vida cristã, a nossa vida com Cristo, ela vai glorificar a Deus. Por quê? Porque Deus faz isso com a nossa vida. Porque se Deus está nos preparando, se Deus está nos limpando, se Deus está nos limpando para nos levar para o céu, para uma morada especial, para um lugar lindo, para um lugar maravilhoso, como este povo estava a caminho de Canaã, o lugar tão desejado da vida deles, o lugar onde eles deixariam de ser escravos, o lugar onde eles deixariam de ter que trabalhar forçado, chicote nas costas, trabalhar forçado em fazer tijolo, sempre alguém do seu lado: não para de trabalhar, não para de fazer aquilo, não pare. Se parasse, era chicote nas costas; se parasse, era mais trabalho para aquele povo, era mais luta para aquele povo. Quando Moisés chegou no Egito, quando Moisés começou a falar com o faraó disse: esse povo está muito preguiçoso, esse povo ele está muito ocioso, não dê de hoje em diante mais palha para esse povo, tira a palha dele, que agora eles vão ter que ir fazer o tijolo, eles vão ter que buscar a palha também para queimar os tijolos, eles vão ter que trabalhar dobrado, e eu quero a mesma quantidade de tijolo, eu quero a mesma quantidade que eles fazem para mim. Prova. E aquele povo olhava para Canaã, esperando a terra que manava leite e mel, esperando aquela terra que eles iriam viver. E hoje, o que você espera, o que eu espero? Quem quer viver o resto da vida deste mundo? Eu não quero ficar neste mundo, porque este mundo vai de mal a pior, este mundo vai cada dia mais mal, o mal vai tomando conta do mundo. Quem quer ir para a glória, estar com Cristo, estar em um lugar aonde é maravilha, aonde é graça, aonde nós vamos estar com Jesus todo o tempo, aonde nós vamos estar com Cristo, caminhando em ruas de ouro,
choro, vendo a face de Cristo, vendo Jesus, aquele povo cantando glória, aleluia, louvando o nome do Senhor naquele lugar, e deixar essa terra para trás. É a nossa esperança, é a nossa caminhada, e é por isso que Deus vai nos guiando por caminhos difíceis, é por isso que Deus vai nos levando por situações que nós temos que passar pela situação. Por quê? Porque o final da caminhada é um lugar determinado para a nossa vida, o final da caminhada é um lugar preparado para a minha vida e para a sua vida. E a Bíblia diz que lá não entra pecado, lá não entra pecado, lá não entra inveja, lá não entra orgulho, lá não entra nada. É por isso que Deus vai trabalhando em nossa vida, é por isso que Deus vai arrancando da nossa vida aquilo que nós trouxemos do Egito, aquilo que o Egito veio dentro da nossa vida. Deus vai arrancando, Deus vai arrancando na nossa vida, Deus vai trabalhando no nosso ser, Deus vai trabalhando na nossa vida. Para o quê? Para morarmos com Ele um dia, para morarmos com Cristo um dia, e estarmos com Ele eternamente. É por isso que Ele nos prova, é por isso que Ele nos guia às vezes por caminhos difíceis, para morarmos com Ele. Este povo desejava, este povo queria estar, mas quando a prova chegava difícil, quando a prova estava difícil, eles pediam água e não tinham, eles pediam comida e não tinham, eles pediam aquilo e não tinham. A prova cada vez se tornava difícil e eles não entendiam o trabalhar de Deus, eles murmuravam contra Deus, eles pediam. Por quê? Porque Deus estava provando o seu coração, Deus estava provando o que eles tinham no seu coração, e eles colocavam para fora. Deus, nós queremos voltar para o Egito, porque lá nós tínhamos pepino, lá nós tínhamos cebola, lá nós sentávamos e cozinhávamos, lá nós comíamos o quanto nós queríamos. Eles queriam voltar para o Egito, eles estavam colocando para fora o que estava dentro deles. Eles estavam colocando para fora que o Egito estava dentro deles, que eles queriam o Egito, que eles queriam estar no Egito, sair do Egito, mas o seu Egito estava dentro deles, como a mulher de Ló. A mulher de Ló teve que ser arrancada pela mão da cidade, senão ela ficaria dentro da cidade. Ela teve que o anjo pegar na mão dele: vamos embora daqui, vamos sair dessa cidade. Mas o seu coração tão apegado à cidade, que ela teve que dar uma viradinha, uma olhadinha para trás. Como está a minha cidade? Como está indo, queimando a minha cidade? E sendo que Deus te olhará: não olhe para trás, vá-se embora, escapa pela tua vida, escapa pela tua vida, escapa pela tua vida. Mas ela teve que dar uma olhadinha, o coração dela na cidade, o coração dela nas coisas da vida. O povo queria Egito, o povo queria pepino, o povo queria cebola, coração no Egito. Ela, coração na cidade, e Deus provando, e Deus trabalhando, e Deus dizendo: escapa pela tua vida, escapa. Por quê? Porque Deus estava levando eles para o monte, Deus estava levando ele para a cidade, Deus estava preparando: escapa pela tua vida, salva tu e tua família, escapa. É assim que Deus faz a nossa vida. Quando Deus trabalha em nossa vida, Deus está nos dando a oportunidade de escapar do mundo. Deus está nos dando a oportunidade de escapar das coisas que a terra, que a vida nos oferece, que as coisas que querem nos separar de Cristo nos oferece. Deus está nos dando a oportunidade de caminhar com Ele, de ir com Ele, caminhando para o céu, para podermos naquele dia chegar. Se Jesus voltar, vamos subir, ou se não, vamos tombar, vamos morrer e vamos encontrar com Cristo. Mas o que Ele quer em nossa vida, nas provas que Ele nos dá a cada dia, nos momentos difíceis da nossa vida, Ele quer adoração, Ele quer louvor, Ele quer que a nossa vida seja uma verdadeira adoração dentro dEle. Ele quer que a nossa vida seja um verdadeiro momento de adoração. Por quê? Porque no momento difícil que a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, é no momento difícil, na prova, que nós vamos saber quem realmente nós somos.
quem realmente nós estamos decretando que nós somos, porque no momento da prova, na dificuldade, Abraão poderia ter dito: mas Deus é o meu filho, a quem eu amo, eu não vou levar ele para lugar nenhum. E se Deus pediu, Abraão tomou ele e foi levando ele para o monte para oferecer. Abraão obedeceu à voz do Senhor. Quando Deus nos guia por caminhos difíceis, quando Deus nos pede grandes coisas, o nosso dever é obedecer, o nosso dever é fazer aquilo que Deus está nos pedindo. Por quê? Porque quando somos aprovados por Deus, quando Deus nos aprova, a vitória vem em nossa vida, a graça dele vem em nossa vida, para podermos continuar caminhando. Abra comigo agora, maravilhoso Jesus, em Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, versículo 23, e aqui eu encerro. É uma passagem bem conhecida dos irmãos. Atos capítulo 16, versículo 23. Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas cantando hinos a Deus na hora da luta, na hora da prova sobre a vida deles. Atos 16, capítulo 26. Havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram-os na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Imagina a vida desses dois. Imagina a vida de Paulo e Silas. Estão ali pregando, estão ali falando do amor de Jesus, estão ali falando de que Jesus salva. Paulo nem estava em caminho para aquela cidade, Deus o levou para aquela cidade, o Espírito Santo de Deus o guiou para aquela cidade. Por quê? Porque ali tinha vidas precisando. Paulo agora açoitado, Paulo agora com as costas ardendo, Paulo agora talvez com vergões grandes nas costas, com as costas sangrando, Paulo e Silas, e olha um para o outro no meio de uma dificuldade, no meio de uma luta tão grande. Eles olham um para o outro e começam a cantar hinos a Deus, começam a louvar a Deus na hora daquela dificuldade. E Deus olha do céu e Deus começa a quebrar aquelas cadeias que estavam presas sobre eles, aqueles troncos que estavam em seus pés. Aquele terremoto quebra tudo e Paulo e Silas está solto, Paulo e Silas está em liberdade. Mas o que eu aprendo é que eles estavam no meio de uma dificuldade tão grande, que mesmo sendo homens justos, homens fiéis, estavam cumprindo o mandado do Espírito Santo de Deus que os tinha levado para aquela cidade. Em meio à dificuldade, eles não murmuraram. Em meio àquela prova tão difícil, em meio àquele momento tão grande que eles estavam passando, eles começaram a adorar a Deus. O que eu aprendo, que no meio da tua prova, meu irmão, no meio da dificuldade, seja ela o que tamanho que ela for, jamais murmure, jamais diga uma palavra contra o Senhor, porque essa prova, porque isso, porque essa dificuldade, mas louve a Deus. Louve a Ele no momento da dificuldade, no momento da prova. Engrandeça o nome do Senhor, porque é isso que agrada a Deus. É o contrário do mundo. O mundo não entende, o mundo não faz isso, mas o crente tem que fazer isso. O crente, na hora da prova, na hora da dificuldade, ele tem que levantar a cabeça para o céu e dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Eu não entendo nada, mas eu sei que o Senhor está trabalhando. E começa a louvar a Deus, encante um hino ao Senhor, encante um hino a Ele, e começa a engrandecer o nome dEle. E eu sei que a prova vai terminar. Por quê? Porque Deus não resiste um coração aquebrantado, Deus não resiste um coração que é fiel, e começa a louvar o nome dEle, e começa a engrandecer o nome dEle, no meio de uma prova, no meio de uma dificuldade. Se você está sendo fiel com Cristo, se você caminha na verdade, se você começar a louvar em meio de uma prova, em meio de uma dificuldade, em meio de algo que passa na nossa vida, tenha certeza que ela vai terminar. Tenha certeza que Deus olha do céu e Deus vai te entregar a vitória. Tenha certeza que Cristo jamais Ele vai nos abandonar, porque Ele falou: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu não vou vos deixar sem pai, eu não vou vos deixar sem um guia, sem um consolador, sem alguém que vai trabalhar em vossas vidas. Porque Ele nos leva para momentos difíceis. Porque Jesus, quando foi batizado, Ele acabou de ser batizado, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus o levou para o deserto.
O Espírito Santo de Deus tomou a vida dele e levou ele para o deserto para ser tentado durante 40 dias. Não foi um homem, foi o Espírito Santo de Deus. E eu, vai Jesus, vai para o deserto. Vai para o deserto, 40 dias. Ei, quando nós somos levados, não é Satanás. Se a tua vida está com Cristo, se você caminha na verdade, é Deus trabalhando em nossa vida, é Ele nos levando para um lugar onde nós não queremos ir, mas é Ele que nos leva. Quem quer ir para o deserto? Ninguém quer ir para o deserto, mas quando Ele nos leva, Ele sabe o porquê, Ele sabe a hora, e Ele sabe o momento certo, porque Ele é Cristo. Ele é Senhor da nossa vida. E esses homens venceram a prova. Mesmo sendo homens justos, fiéis, sementes a Deus, eles levantaram a voz, arrumaram forças para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. E eu ouvi um testemunho essa semana, me chamou muita atenção. Um pastor foi fazer uma visita a uma irmã que já estava com todo o seu corpo aberto, o câncer já estava comendo ela completamente de câncer, as suas vísceras já estavam saindo, e ele escutou um barulho no fundo do hospital, uma pessoa gritando de dor, e ele falou: eu vou entrar lá. Era uma área de segurança, ele não podia entrar. E aí quando ele estava ali entrando, ele falou: você não pode entrar, porque ali não pode ninguém, ali naquele lugar não pode entrar ninguém, só quem está com a roupa preparada para entrar naquele lugar, ali é contagioso. Ele falou: não, mas Jesus me manda entrar naquele lugar, e eu vou entrar, porque tem uma vida que precisa ali, eu vou entrar. Então você vai ter que assinar que você é responsável. Ele entrou naquele lugar, quando ele chegou e achou uma irmã jogada no chão, e aquela irmã estava com a sua barriga toda aberta, porque o câncer estava comendo ela. Mas sabe o que ela fazia? Deitada num chão frio, deitada num chão gelado, sabe o que ela cantava? Ela cantava o hino da harpa. Ela cantava o hino da harpa, ela agradecia, ela falava: eu sei que amanhã estarei contigo, meu Jesus. Eu sei que amanhã eu estarei contigo. Ela sofrendo, ela cheia de dor, aquele homem entrou, preparou ela, colocou ela em cima da cama, e ela continuava a cantar: oh Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor apareceste a mim, o Senhor me mostrou que amanhã eu estarei contigo, essa vida vai terminar, esta luta vai terminar. E de manhã, ele chegou de manhãzinha no hospital. Quando ele chegou, realmente ela tinha partido, ela já não estava mais ali. Mas o que ele deixou impressionado é que mesmo no meio daquela dificuldade, daquela luta que ela estava vivendo, daquela que ninguém queria estar perto dela, ela cantava. Ela cantava e dizia: eu sei que aqui não tem mais nada para mim. Eu sei, Jesus, que amanhã eu estarei contigo, num lugar lindo, num lugar maravilhoso. E aquele homem saiu dali de dentro, ele saiu dali dando glória a Deus e aleluia, e falou: eu não sou nada, eu não presto para nada, porque coisas pequenas eu murmuro, coisas tão pequenas eu reclamo, e esta mulher está morrendo, mas ela está louvando a Jesus. Ela está na beira da morte, mas ela está engrandecendo o nome do Senhor. Onde ela está agora? Ela está melhor que eu e você. Ela está melhor que eu e que você. Porque eu e você ainda vamos passar provas. Eu e você ainda vamos passar dificuldades na vida para chegarmos ali. Eu e você ainda vamos passar problemas para estarmos com Ele. Mas o que Ele quer? Que no meio de toda a prova em que Ele provou homens da Bíblia, sermos fiéis a Cristo, sermos fiéis a Ele até a morte. Porque tem uma coroa guardada para ti, meu irmão, que ninguém pode tomar ela. Não deixe essa coroa, ninguém roubar essa coroa. Ela é especialmente feita para você. Tem uma coroa guardada no céu, reservada para aqueles que são fiéis, para aqueles que caminham com o Senhor. E a Bíblia diz: não deixe ninguém roubar a tua coroa. Não deixe ninguém roubar a tua coroa. Ninguém. Quando a Bíblia diz ninguém, é ninguém. Não deixe ninguém roubar a tua coroa. A coroa que Jesus tem preparado para quando você vencer a caminhada. É quando alguém que vence uma luta, que vence algo e é coroado, colocada aquela coroa em sua cabeça. Lá tem uma preparada para ti. Lá tem uma coroa especialmente preparada para aqueles que vencem a caminhada. São coroados por Cristo. Por quê? Porque venceram o mundo, venceram, negaram as coisas desta vida e caminhando com Jesus receberam uma coroa. Somente Ele. É assim.
Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória seja dada. Glória a Deus. Irmãos, só nos resta agradecer a Deus, não é verdade? Amém. Vamos ficar em pé. E não se esqueça que terça-feira estamos aqui, né? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez nesta noite. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos hinos cantados.